Olá, meus queridos amados irmãos, graça e paz para você, Deus abençoe sua vida. Quero aqui te parabenizar pelo teu empenho e tua perseverança. Nós já chegamos ao mês de março e esse mês de março aí está muito cheio de coisas preciosas. Nós estamos aí no Pentateuco, a leitura dos primeiros 5 livros da Bíblia. Mas eu quero com você aqui, hoje a nossa meditação é Levítico 3 e 4. Um dos nossos livros é o livro de Levítico, Levirático, né? Onde as leis eram estabelecidas. E o capítulo 3, ele vai continuar tratando das leis ali e as ordenanças para o sacerdote. O sacerdote, como que ele deveria ministrar a oferta para o povo. No capítulo 3, é como que o povo seria orientado para ministrar essa oferta. Olha só o que ele diz no versículo 1. Se a oferta de alguém for sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja macho ou fêmea, terá de oferecer sem defeito diante do Senhor. Ou seja, era como uma primícia que ele iria separar e cuidar bem ao chegar aquele dia. Aquele cordeiro, aquela ovelha, aquele gado deveria estar perfeito. As exigências de Deus, né? Deus colocando e dizendo que ele era a prioridade. Nós precisávamos disso. É impressionante porque quando você vai ler esses livros, tem muita informação onde o povo vai dizer não. Fica bem na mão dele. Quando Moisés recebe ali os 10 mandamentos, você vê 10 mandamentos só com não, né? Não matarás, não furtarás, não farás para ti outros deuses. O que Deus estava querendo com isso? Por que, pastor, de tantas leis neste livro? É porque Deus estava tirando para eles do Egito e eles eram escravos. E como escravos, eles não podiam dizer não, eles nem sabiam dizer não, não tinham direito de escolha. Agora Deus está colocando nas mãos deles, essas leis não eram para forçar e obrigar, mas eram para que eles aprendessem a ser um povo assertivo, um povo firme, um povo com uma identidade. E no capítulo 4, quando nós avançamos um pouco aí em Levítico, Deus não dá leis só para o povo, ele também responsabiliza ainda mais os sacerdotes. Olha o que diz no versículo 2 do capítulo 4 de Levítico. Fale aos filhos de Israel dizendo: quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Se o sacerdote, olha aí o sacerdote sendo também inquirido nessa questão de uma decisão assertiva, né? Se o sacerdote, o pastor, o responsável pela congregação pecar de tal maneira que o povo se torne culpado, oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado um novilho sem defeito, né? Isso aí é um tipo de oferta que iria absorver de todos os pecados, já mostrando a figura do cordeiro sem defeito que aponta para Jesus Cristo. Então, essas são as leis, responsabilizando o povo e também o sacerdote. Aí eu queria avançar um pouco com você na nossa leitura. Provérbios capítulo 20, Provérbio de Salomão. Tem algo muito interessante aqui de Provérbios capítulo 20. Eu vou me ater somente no primeiro versículo, porque Salomão ele já está bem próspero. Ele já tem muitas riquezas, ele já é um sucessor que de certa forma está bem sucedido mesmo. Então ele identificou uma coisa que poderia depor contra todo o patrimônio dele. E ele aqui dá um conselho de sabedoria, né? Ele diz assim: o vinho é zombador e a bebida forte causa alvoroço. Todo aquele que é vencido por eles não é sábio. Isso aqui se aplica tanto à questão de a bebida alcoólica, no caso aqui o vinho que ele cita, mas também como a embriaguez pelas riquezas. Lembra do Noé quando a arca parou ali no monte e Noé desceu, a terra estava tão fértil que ele plantou uma vinha, se embriagou e dali daquela embriaguez houve uma grande disfunção familiar. Então eu queria aqui deixar para você
você. De repente você está nos ouvindo, é um novo convertido, tem problema aí com alcoolismo, com bebida, ainda não conseguiu vencer. Há uma esperança para você de realmente abdicar disso e focar no propósito de Deus para ter sucesso. Esse é o provérbio de Salomão, Provérbios 20. Agora olha a história aí de Mateus, do capítulo 9, os relatos que este homem, esse coletor de imposto, ele vai colocar para nós. Aí no Mateus capítulo 9, do versículo 1, são 3 pontos bem legais para a gente trabalhar. O primeiro dele é a cura, aquele paralítico. Jesus está indo para o outro lado, para outra margem do rio, em Cafarnaum, para curar o enfermo. E é interessante, porque quando ele chega ali, tem um paralítico, e esse paralítico é curado pela oração que Jesus faz. E a segunda questão aí é o chamado do próprio Mateus. Como que ele recebe essa chamada para seguir Jesus? Eu acho muito legal a maneira tão convicta como que Jesus olha para ele, no Mateus 9, e fixa o olhar nele e diz para ele, vem e segue. E ele automaticamente ele larga tudo e passa a seguir Jesus. Tem coisas interessantes nesses 3 pontos que eu estou te colocando. Aliás, nesses 2 pontos, são 3, O outro é sobre jejum. Cada um desses 3 pontos tem algo muito interessante. O chamado de Mateus, Jesus entra na casa e lá estão os fariseus questionando que Jesus está comendo com pecador. Na cura desse paralítico, lá está também os religiosos questionando por que Jesus curou, por que Jesus falou aquilo. Ou seja, aqui também no último ponto, em Mateus 9, 14, se você acompanhar aí a leitura, os fariseus também, os discípulos de Jesus, estão questionando Jesus, dizendo, olha, nós jejuamos, os fariseus também jejuam. E por que teus discípulos não jejuam? E Jesus dá aquela resposta clássica, Por que os amigos do noivo que estão na companhia dele, na festa, desfrutando da presença do noivo, haverão de jejuar? Aí Jesus diz, haverá tempo, e esse é o tempo que nós estamos vivendo, onde sim, nós precisamos agora de jejuar. Então lembre-se disso, a grande maior problemática de Jesus não foi com os pecadores, mas sim com os religiosos. Os religiosos, eles não vivem relacionamento, eles vivem muito regulamento. Deus não nos chamou para viver regulamento, Deus nos chamou para viver relacionamento. Isso que você está fazendo na leitura bíblica, nessa empreitada, é relacionamento com o Pai e não colocando regulamento para a sua vida. Deus te abençoe, querido. Espero ter contribuído com algo para a sua vida, para a sua edificação pessoal. Em nome de Jesus, fica na paz. Até uma próxima. Olha aí aquele likezinho aí para nós subirmos esse vídeo aí. Em nome de Jesus. Um abraço, paz.